Oi, Carol, obrigada. Bom dia para você, uma ótima terça-feira para todo mundo que está com a gente no Novo Dia. E vai continuar rendendo, são muitas pontas, muitas camadas desse assunto master aqui em Brasília, Carol. E a gente passa agora para um outro capítulo, Isabel, até trazendo aqui a fala do presidente do Tribunal de Contas da União, destacando a relação entre as instituições. O que a gente pode esperar de desdobramentos com relação ao que é o papel do Tribunal de Contas da União nesse momento e a relação com a instituição Banco Central? Carol, ontem TCU tentou apagar um incêndio que foi criado em relação a essa possibilidade de expensão ao longo desses últimos dias. Houve uma análise do ministro Jonathan de Jesus, por exemplo, que é o relator desse caso, de que poderia ter ocorrido um processo precipitado no Banco Central em relação à liquidação do Banco Master. E ficou no ar a seguinte dúvida: mas o TCU tem poder e pode ter uma decisão final nesse sentido de mexer naquilo que já foi decidido pelo Banco Central em relação à liquidação do Banco Master? Foi essa pergunta que estava no ar. E é literalmente uma pergunta de milhões, porque a gente tem muita expectativa no mercado sobre o que vai acontecer com os próximos passos do Banco Master. Tem gente que está esperando pegar seu dinheiro de volta e o processo de liquidação estava sendo dado como certo e, de repente, acabou se tornando uma certa dúvida diante desse trabalho de apuração do Tribunal de Contas da União. Então, ontem, depois dessa reunião com representantes do Banco Central e representantes do Tribunal de Contas da União, o que fica de mensagem? Olha, estamos aqui colocando pingos nos is, estamos tentando distensionar esse clima que ficou e atribuir qual é o papel do Tribunal de Contas da União. O presidente da Corte de Contas, o ministro Vital do Rego, deixou claro ontem que não tem a possibilidade do TCU avançar sobre uma questão da liquidação. Essa inspeção, ela fica como uma espécie de caráter complementar da Corte de Contas a respeito desse processo. Então, o que ficou colocado é que houve uma espécie de acordo em que, beleza, o Banco Central entende esse papel de complementariedade, não um papel que pode ter uma decisão em relação a algo que já está tido como certo, que é a liquidação do Banco Master. Daí é que vem essa sensação de estamos apagando incêndios que foram gerados aqui internamente, inclusive na Corte de Contas, a respeito da situação do Banco Master, e que cada coisa que é ventilada e cada dúvida que aparece não é plenamente respondida, gera muita apreensão, porque você está falando de um caso muito grave que envolveu muita gente do mercado e que envolve também um espectro político muito significativo até onde se tem notícia. Esses fios ainda vão poder ser puxados, eles não estão puxados por inteiros. Então, fica uma visão de que o Tribunal de Contas vai ter uma atuação de ter um trabalho paralelo àquilo que foi decidido em relação ao Banco Central, mas sem uma possibilidade de fazer mudanças bruscas nessa rota que já é dada como certa, que é a rota da liquidação do Banco Master, pelo menos não via Tribunal de Contas da União. Agora, a fala ontem do presidente Vital do Rego também deixa uma certa dúvida no ar, e os jornalistas por diversas vezes questionaram ele, mas beleza, vai ter que ter uma sessão do plenário do Tribunal de Contas da União para atestar que essa inspeção vai acontecer ou não. Ao mesmo tempo, ele já falou em algo preliminar, algo que já está acontecendo e que a reunião de ontem já era um passo para mostrar que algo já estava acontecendo em relação a essa inspeção. O que ficou no ar de mais concreto é que vai ser um processo complementar, que o Tribunal de Contas da União vai ter uma agilidade em oferecer o resultado desse processo de inspeção, esperando fazer isso em até 30 dias. Então, esse prazo de até 30 dias é o prazo em que a gente deve ter
uma inspeção técnica sendo divulgada, mas sem grandes efeitos em relação a qualquer possibilidade de dar um passo atrás sobre o processo de liquidação, que acaba frustrando um pouco, talvez, uma estratégia que tenha sido colocada pela defesa do Banco Master. Carol.